Pulso Latino. Senhoras e senhores, boa vida, bem-vindos. Nós estamos noticiando que a América Latina inteira tem feito um manifesto chamado Primavera Solar. Se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Miss Beleza universal. Miss Beleza universal. Miss Beleza Moldon high-tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza universal. É ditadura, quanta opressão. Não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão. 1/3 da população mundial está em quarentena pela epidemia do coronavírus. Em menos de um mês, os registros de violência de gênero aumentaram de forma significativa em diversos países. Nesse episódio, vamos falar sobre a pandemia e o feminismo, contando com a nova integrante da equipe do Pulso Latino, Joana Salem. A Joana foi entrevistada no nosso episódio 8 sobre os 60 anos da Revolução de Cuba. E agora está aqui como integrante do nosso podcast, abrindo sua participação com chave de ouro, comandando esse papo sobre o impacto da pandemia do coronavírus e do isolamento social na vida das mulheres, sobre a economia do cuidado e a luta feminista antes, durante e depois da pandemia. Pelo menos desde 2015, a América Latina e o mundo atravessam uma nova onda feminista. Nos últimos 5 anos, milhões de mulheres dos mais diferentes países foram às ruas exigir o fim da violência contra seus corpos e o fim do assédio moral e sexual, denunciando homens poderosos da política e da indústria cultural. Como não poderia deixar de acontecer, os movimentos feministas também se dedicaram às lutas do mundo do trabalho, a começar pela óbvia necessidade de garantir igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções, o que, infelizmente, ainda não acontece. Em tempos de pandemia, a importância do trabalho das mulheres latino-americanas ganha evidência. Por ocuparem quase sempre os trabalhos de cuidado da saúde, da alimentação, das tarefas domésticas, enfim, da reprodução da vida, são as mulheres que mais sentem as pressões de colapsos em sistemas de saúde e das drásticas mudanças de rotina dos homens e das crianças. O que podemos aprender com tudo isso? Esse episódio foi um papo muito gostoso e cheio de informações entre Joana Salem e as convidadas Vivian Souza e Flora Partenio. Para ajudar a pensar a questão da mulher no contexto da pandemia, passando por assuntos como a divisão sexual do trabalho, a desigualdade social e a violência estrutural, contamos também nesse episódio com a participação da deputada estadual do Rio, Renata Souza, e da deputada federal Sâmia Bonfim. Vamos lá? A Renata conta um pouco sobre as suas reuniões com representantes das empregadas domésticas, das camelôs e das catadoras de materiais recicláveis. Ela relata também as iniciativas legislativas para garantir os serviços essenciais de fornecimento de água, gás e energia elétrica nas favelas e bairros periféricos do estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar participando do Pulso Latino. Acho que esse debate com relação à vulnerabilidade das mulheres trabalhadoras é fundamental nesse momento de pandemia do coronavírus. É importante ressaltar que nesse momento essas mulheres que são chefes de família, uma maioria já apresentada pelos números do IBGE no Brasil, em que essas mulheres estão tomando cada vez mais a responsabilidade pela sustentabilidade dos seus lares. Então é importante a gente já partir desse pressuposto, né? Quem são essas mulheres que nesse momento de pandemia vão estar aí fragilizadas no seu ganha-pão. Então é importante falar, né? Nessa semana
Eu tenho feito uma série de entrevistas com lideranças de diferentes movimentos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Temos como liderança do sindicato, né, a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, apresentando toda a situação que essas mulheres estão vivendo. Por exemplo, há uma tentativa de empregadores fazer com que essas empregadas domésticas passem a ser MEI. Isso quer dizer que há também uma construção narrativa de tirar as suas garantias, mesmo que sejam ainda poucas, mas as garantias dadas para essas empregadas domésticas diante do que é a sua carteira de trabalho assinada. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira vítima do coronavírus foi uma empregada doméstica, dona Cleonice, que vivia de sustentar a sua família, mas também, durante o coronavírus, o seu patrão e a sua patroa, já positivados com o vírus, mantiveram a dona Cleonice trabalhando e ela pegou o coronavírus e faleceu. Foi a primeira vítima no estado do Rio de Janeiro, então isso já demonstra o quanto que as empregadas domésticas se encontram num processo de vulnerabilização, de tentativa também de chantagens, que são chantagens não só econômicas, mas são chantagens emocionais também, quando a gente vai olhar a questão das babás, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas que trabalham em casas de família fazendo chantagem porque a criança ficaria sozinha, que a criança se referencia muito na babá, que é quase como se fosse da família, mas efetivamente nesse momento de coronavírus e em todos os momentos, concretamente, ela não é uma pessoa da família, ela tem família e precisa se sustentar. Também falei com a Maria dos Camelões, que é uma liderança importante aqui no Rio de Janeiro, com os trabalhadores e trabalhadoras informais, né? A gente tem crescido também o número de mulheres no trabalho informal, e ela colocando toda a situação de isolamento, concretamente, que precisa ser respeitado, mas o que esses trabalhadores domésticos e informais hoje têm de preocupação é exatamente se manter livres do coronavírus, né? Justamente para que possa ter aí uma possibilidade de sobrevivência, porque eles já vivem numa situação completamente caótica. Então, desde as empregadas domésticas que falam com relação às que têm carteira assinada, mas também fala da vulnerabilidade das diaristas, né? Que aí não tem um vínculo com patrão algum, então ela trabalha de casa em casa, ela também está numa situação extremamente vulnerável, até aos trabalhadores, às trabalhadoras informais, como nos apresentou uma situação completamente caótica diante do que é a realidade das camelôs aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu também pude conversar com a Glória, que é uma liderança importante aqui do movimento de catadores de materiais reciclados. Também tem um elevado número de mulheres catando hoje materiais reciclados para a sua sobrevivência, e essa sequer, muitas vezes, são consideradas trabalhadoras informais, né? Então, a gente tem um ciclo da questão do trabalho que vai chegar exatamente nessa mulher mais vulnerável, que hoje tem a responsabilidade de sustentar os seus lares. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem feito um debate muito fundamental na construção de possibilidade para essas mulheres. Então, nós vemos, por exemplo, a questão do Renda Família como algo fundamental, já que se apresenta ali a possibilidade, a renda básica, né? A possibilidade de R$ 1.200 para mulheres, mães solteiras, enfim, mãe solo, que não tem ali uma construção familiar dessa família tradicional que vai
inclusive discriminar essa mulher que é mãe solo. Então, a gente tem muitos debates a serem colocados. A gente precisa colocar também a questão da vulnerabilidade dessas mulheres em quarentena. Afinal de contas, o maior número de violência contra as mulheres ocorre exatamente dentro de casa. Então, ela está passando mais tempo dentro de casa, mais tempo com a possibilidade concreta de ser violentada. E a gente sabe quem são os seus algozes, né? Basicamente, seus companheiros, ex-companheiros. E a gente tem nesse momento também uma possibilidade concreta dessa mulher dentro de casa estar em maior vulnerabilidade. Estou desenhando esse quadro completo para que a gente possa também falar um pouco das nossas ações aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gente está indo a reboque do debate da construção de um programa específico com diretrizes para as populações mais vulneráveis. Já apresentamos na Alerj, na próxima semana temos a votação e a gente acredita que a gente vai conseguir, porque é um programa geral, como o impedimento de corte de serviços essenciais como água, luz, saneamento básico, distribuição de gás também. A gente está impedindo o corte aqui no Rio de Janeiro. Então isso para nós é fundamental e fundamental para essas mulheres. Outro projeto que nós apresentamos é a intensificação da Ronda Maria da Penha aqui no Rio de Janeiro, principalmente nesses espaços onde a possibilidade maior de violência já mapeada pela própria ronda, né? Então a gente está pedindo a intensificação dessa ronda para que essas mulheres possam aí ter um mínimo de respaldo. Outra coisa que nós fizemos com relação à vulnerabilidade, né? A gente precisa falar do que representa a favela e a periferia e como a gente já tem construído aqui também uma fala diante do que é a vulnerabilidade dessas mulheres que vivem na favela e na periferia e precisam sustentar os seus lares. Hoje, concretamente, muitas favelas do Rio de Janeiro e a periferia já se encontram com um problema crônico de distribuição de água. Então, também apresentamos um projeto para a distribuição, obrigando a distribuição alternativa com caminhões-pipas na favela e na periferia, locais mais de difícil acesso, diante do que é também a tentativa do Estado do Rio de Janeiro de privatizar a SEDAI, né, que é a empresa responsável, empresa pública responsável pela distribuição de água, que já tem aqui crises concretas, como a própria qualidade da água, enfim. Todas essas questões nós estamos trabalhando com muita veemência. Na próxima semana a gente espera que esses projetos que eu estou falando para vocês já possam ser aprovados na Alerj e a gente já pressionar a sanção pelo governo do estado aqui no Rio de Janeiro. Então, também gostaria já de deixar aqui a informação de que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, a qual eu presido, está fazendo o atendimento remoto a partir do e-mail. Então, eu deixo aqui disponibilizados para vocês o nosso e-mail, que é direitoshumano.alerj@gmail.com, direitoshumano.alerj@gmail.com. Muito obrigada e seguimos juntos, seguimos na luta pela vida de todas as mulheres. Já Sâmia nos conta os desafios da prevenção ao coronavírus em comunidades periféricas onde todos os aspectos da vida são precários, das dificuldades encontradas pelas profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à epidemia e do aumento da violência contra as mulheres no contexto da quarentena. A pandemia do coronavírus no Brasil se manifesta de uma forma ainda mais complicada do que em outros países, isso por causa das características específicas do Brasil. Primeiro, pela imensa e profunda desigualdade social, que faz com que poucas pessoas possam ter de fato condições mínimas e básicas de higiene, como lavar as mãos, utilizar álcool e gel, ou mesmo utilizar uma luva, de proteção ou uma máscara, para que não se contamine com o vírus, tendo em vista que 50% da nossa população não tem acesso a esgoto tratado e 30% não tem acesso à água potável. Como falar para essas pessoas que elas precisam lavar as mãos,
várias vezes ao dia, sendo que não chega água na frente da sua torneira ou que na frente da casa delas passa esgoto a céu aberto, sem contar nas condições de moradia dessas pessoas, porque elas vivem em barracos dentro das comunidades, muitas vezes com muitas pessoas morando dentro, um muito próximo do outro, que faz com que a necessidade do isolamento e do distanciamento social não seja verificado na prática. Sem contar também que muitas dessas pessoas ganham muito pouco quando não estão desempregadas e não têm renda nenhuma, ou seja, não têm dinheiro para comprar sabonete, para comprar álcool e gel e outros itens essenciais. E quando essa realidade se expressa nas periferias, são as mulheres sempre a linha de frente para poder salvar seus filhos e para poder sobreviver. Aliás, sempre é assim, esse é o cotidiano das favelas, comunidades e periferias no Brasil, mas num contexto de pandemia, essa realidade acaba sendo escancarada, noticiada na televisão e chega ao contato de toda a população, até mesmo aqueles que moram em lares muito confortáveis, porque justamente a contaminação de uma pessoa pode significar a contaminação de mais pessoas, ou seja, quando uma pessoa tem contato com o vírus, significa que muitas outras pessoas, inclusive aquelas que têm condições sociais melhores, também, de alguma forma, podem ser contaminadas. Por isso, a necessidade de pensar coletivamente e de tentar fazer com que o Estado cumpra finalmente com o seu papel de acesso a direitos e para dirimir as desigualdades sociais. Essa é uma meta que todos e todas nós, especialmente as mulheres, temos hoje, seja para tentar garantir que nessas comunidades e periferias chegue água, que a luz não seja cortada, que muitas vezes essas campanhas de solidariedade através da distribuição de materiais de higiene também possam contemplar todas as famílias, mas seja também na luta para que o Estado brasileiro cumpra com o seu papel de garantir mais investimentos imediatos, como a Bolsa, uma renda básica emergencial que foi aprovado esses dias no Congresso Nacional, para que todo mundo possa ter direito de fazer isolamento, ou seja, de ter um dinheiro, uma renda mínima para ter o direito de não trabalhar muitas vezes informalmente, né? Um outro aspecto que diz respeito às mulheres no contexto de pandemia tem a ver com quem trabalha no serviço de saúde. A maioria das pessoas que estão nos hospitais, nas UBSs, é de mulheres, e essas mulheres já têm um cotidiano de muita exploração do seu trabalho, jornadas muito extenuantes. E nesse contexto a gente está vendo muitas profissionais de saúde, muitas mulheres essencialmente, sem acesso a materiais básicos de proteção, o que faz com que elas fiquem à própria sorte, correndo risco de vida novamente nessa função de cuidado e de atendimento à população. Aliás, esse mesmo papel as mulheres acabam cumprindo dentro das suas casas, tendo em vista que agora muitas crianças, a maioria delas nos estados, foi liberada da escola justamente para evitar um aumento do contágio. E quem é que cuida dessas crianças dentro de casa? Pela divisão sexual do trabalho, são as mulheres que têm que se preocupar em ocupar essas crianças, em garantir o aprendizado delas mesmo longe da escola, garantir que elas se alimentem, que elas possam brincar. Enfim, muitas vezes o lar das mulheres acaba se tornando um ambiente ainda mais desgastante do que num cotidiano comum. Não é à toa, aliás, que uma ONG na China fez um levantamento que apontou que aumenta em 3 vezes a violência doméstica contra as mulheres em época de coronavírus, justamente porque, em primeiro lugar, se aumenta a convivência dentro do lar e porque se torna mais difícil, ou quase impossível, sair de casa para pedir ajuda, as ruas ficam mais silenciosas e esse ambiente que muitas vezes acaba se tornando desgastante, depressivo, escolhe as mulheres como alvo e como vítima da violência que os homens carregam estruturalmente e que acaba se manifestando
nesses momentos de crise. Por isso, quando nós, que estamos no Congresso Nacional, eu que sou feminista, tenho outras companheiras, deputadas, a gente está com um esforço de pensar políticas públicas e projetos de lei específico para as demandas dessas mulheres, sejam essas que moram nas comunidades e favelas, seja sob a perspectiva das trabalhadoras da saúde, ou seja sob a perspectiva do aumento da violência doméstica, que infelizmente também é uma realidade e que a gente precisa fortalecer os canais de denúncia, mas também as redes de acolhimento para que elas também estejam equipadas com a possibilidade de manter o distanciamento, as condições de higiene e especialmente de segurança para essas mulheres. Bem, esses são alguns dos aspectos, mas sem dúvida, pelo fato das mulheres, em especial as mulheres negras, serem a base dessa pirâmide social, que são sempre as mais atingidas e também as primeiras a dar as respostas para as crises sociais, econômicas, políticas e ambientais. Por isso, as mulheres precisam ser ouvidas e precisam ter a sua possibilidade de atuação política garantida, porque sem dúvida podem apontar muito melhor o caminho do que deve ser feito. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Joana Salem e hoje vou estrear como entrevistadora da equipe do Pulso. Espero ter uma ótima conversa com nossas convidadas de hoje, que são muito especiais. Nosso assunto é trabalho feminino em tempos de pandemia. Para esse papo, convidamos a Vivian Souza, que é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense, é mestra em Ciências Sociais pela UERJ, com uma pesquisa sobre movimento de mulheres negras no Brasil. A Vivian trabalhou no Observatório de Igualdade de Gênero da CEPAL e hoje trabalha no Panamá com projetos sobre feminicídio e violência de gênero na América Latina. E a nossa segunda convidada é a argentina Flora Partenio, ativista, feminista e lésbica, socióloga especializada em estudos do mundo do trabalho. É também professora em universidades públicas da Argentina e integra a rede de feministas do Sul Global chamada Mulheres por um Desenvolvimento Alternativo por uma Nova Era. Bem-vindas, meninas! Muchas gracias. Hola a todas. Obrigada, Joana. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, antes de mais nada, agradecer o aceite do convite de vocês e conversar sobre a situação das mulheres na América Latina, que é um tema já muito importante e estratégico em tempos de pré-pandemia. E agora que nós estamos nesse quadro de pandemia, o tema do trabalho feminino ganha um destaque bastante particular. Então, antes de irmos direto ao tema da pandemia, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês a respeito da situação imediatamente anterior do contexto latino-americano sobre esse assunto. Houve, no último período, um avanço das agendas antipopulares e da extrema-direita na América Latina, que produziu impactos no mundo do trabalho, inclusive com reformas trabalhistas que reduziram os direitos dos trabalhadores em geral e aumentaram o desemprego. A gente sabe que a brecha salarial entre homens e mulheres na América Latina chega a 30% ou, em alguns casos, até mais. A minha primeira pergunta para vocês, então, é como as mulheres trabalhadoras do nosso continente já estavam sendo impactadas por essas reformas. Creo que el panorama que teníamos previo a la pandemia era un panorama muy complejo. Teníamos un avance muy fuerte en nuestros países, Argentina, Brasil, Ecuador y luego lo que se vio en Chile y en Bolivia, sobre un avance muy fuerte de reformas laborales, un retroceso de derechos laborales, un avance de la informalidad y la precariedad
Y también lo que tenemos es justamente una deuda pendiente en toda Argentina y en todo el continente de América Latina, que es la falta de políticas de cuidados. Las mujeres seguimos asumiendo los trabajos no remunerados, las tareas de cuidado, el trabajo doméstico, sin políticas concretas. Y esto se vio fuertemente en el 8 de marzo, cuando volvimos a salir a las calles en una huelga internacional feminista, donde salimos a decir nuevamente que nuestro trabajo es el que mueve el mundo. Entonces, a un panorama de gobiernos de derecha, conservadores, que ya venían avanzando sobre las políticas de derechos sexuales y reproductivos, coartando la libertad sobre el derecho a decidir de nuestros cuerpos, se suma una avanzada muy fuerte en materia laboral. Creo que la agenda de las feministas en Ecuador se vio claramente el año pasado en octubre, con ese paro, con esas movilizaciones, cuando fueron las feministas, las comunidades indígenas, las que salieron a decir no al paquetazo neoliberal. Pero también lo vimos en Chile y lo vimos en sus diferentes expresiones también en Argentina, cuando el gobierno de Macri quería hacer avanzar la reforma del sistema de previdencia social con la reforma laboral, recortando derechos e volvendo nuestra situação muito mais precária aún. Sim, acho que eu agregaria isso também nessa lista de movimentos contra reformas liberais, contra reformas que cortam direitos. A Colômbia, que também passou no último ano por um processo de tentativa de aprovação de uma reforma laboral e que também foi convocado paralisação nacional. Então, de alguma forma, parece que existe um movimento nesse último mundo pré-pandemia de avanço sobre os direitos laborais das populações, né? Acho que, na verdade, a promessa de todas essas reformas, elas costumam ser maior dinamismo econômico, mais postos de trabalho, maiores oportunidades para as pessoas. E o que a gente tem costumado ver na região é que essas promessas elas não se cumprem, né? Então, o que a gente vê hoje é um engrossamento das fileiras no trabalho informal, no trabalho por conta própria, e isso significa também que todas as garantias que no século passado se lutou tanto por conquistar, direitos básicos a uma previdência, a direito à aposentadoria, direito a férias remuneradas, todas essas coisas hoje elas estão sendo colocadas num patamar de privilégios, né? Quando na verdade os movimentos sociais que nos antecederam, eles tinham dado a vida de alguma forma para que a gente pudesse encarar isso como direitos inalienáveis. Talvez eu agregaria só, engrossando o argumento da Flora, né, de como tudo isso, ao final, ele se sustenta sobre o trabalho das mulheres, né, porque independente do que aconteça no mercado formal ou informal, são as mulheres que estão na retaguarda fazendo com que seja possível a reprodução da vida, né. Então, independente de que o trabalhador, a trabalhadora tenha um emprego para sair da sua casa, ele precisa estar alimentado, ele precisa ter a garantia de que os filhos dele estão em segurança, estão indo para a escola, estão alimentados, e tudo isso se sustenta sobre um trabalho não reconhecido, não remunerado das mulheres, né? Então, a precarização dos sistemas de previdência social, a precarização do trabalho de forma em geral na América Latina, só contribui para pesar ainda mais esse fardo sobre as mulheres. É interessante que vocês ambas falaram sobre o fato de que também há um movimento feminista em crescimento, cada vez mais apontando para essas questões do trabalho não remunerado das mulheres, né? E também sobre a importância dos sistemas de seguridade social, porque quando a gente pensa em aposentados que não têm condições autônomas de sobrevivência, em geral são as mulheres, né, que cuidam dos idosos na sociedade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, então, ainda no contexto pré-pandemia, mas também já partindo para o nosso contexto atual de possível colapso dos sistemas de saúde dos nossos países, sobre como o problema da deterioração dos sistemas de seguridade e também, principalmente, dos sistemas de saúde pública, também acabam recaindo sobre os ombros das mulheres e aproveitando, se vocês puderem, para definir esse conceito que tem sido tão importante nos debates feministas atualmente, que é da economia do cuidado.
Acho que a Flora pode começar se ela quiser. Sí, la situación que justamente estamos, digamos, viendo en este contexto actual pone en escena todas las acciones y medidas de los gobiernos en América Latina de desmantelamiento del sistema de seguridad social y del sistema de salud pública. Esto en los 4 años pasados en Argentina se vio muy fuertemente cuando se avanzó con el recorte en materia de presupuestos para las pensiones, para las jubilaciones, decimos aquí, ustedes sería el derecho a aposentarse, y eso justamente se evidenció más fuertemente en las mujeres. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que, con nuestro recorrido intermitente en el mercado de trabajo, con un recorrido que no tiene aportes a la seguridad social por trabajar en el sector informal, no registrado, por ser trabajadoras de casas particulares, lo que se llama como trabajo doméstico remunerado, justamente son esas trayectorias laborales que cuentan con andamiajes más precarios. Entonces, en este escenario de fuerte desmantelamiento del sistema de seguridad social, lo que se puso en evidencia es cómo ese gran sector de mujeres que están en edad de aposentarse no están en condiciones de hacerlo por justamente la destrucción del sistema. Y acá viene un poco la clave, coincido con Vivian, lo que mencionaba anteriormente, que es la clave de pensar el carácter emancipador de la economía feminista para leer estas medidas y estas políticas. Y es justamente pensando desde la clave de la economía del cuidado, como una herramienta para entender qué es lo que mueve al mundo, porque si esos recortes del Estado en materia de presupuestos, de políticas, justamente van limitando la capacidad de extensión y presencia estatal sobre problemas que son permanentes. El cuidado de personas enfermas, el cuidado de personas con discapacidades, el cuidado de los niños y niñas. Y cada vez que el Estado se retira, cada vez que recorta una política, cada vez que no invierte en un hospital público, esa gran masa de trabajo es asumida en los hogares. Y cuando vamos a analizar las encuestas del uso del tiempo, que son las que nos permiten medir cuánto distribuyen su tiempo mujeres y varones, women, lo que vemos es que son las mujeres las que terminan asumiendo esa mayor carga de trabajo en todas estas tareas que siguen siendo no reconocidas, no remuneradas y no valorizadas y tampoco distribuidas, ¿no? Sabemos que al interior de los hogares son las mujeres, ya sea como filias, madres, hermanas, tías y abuelas que están cuidando, que están sosteniendo. Concordando muito e pensando também, por exemplo, como as estruturas dos sistemas, eles também têm a sua especificidade, a sua crueldade, né? Porque a Flora estava falando justamente do tema das mulheres idosas, por exemplo, né, que já têm acesso a aposentadorias, a pensões que costumam ser menores que a dos homens, em geral, justamente por isso o fato da maternidade te tirar do mercado de trabalho por alguns anos faz com que você contribua menos. Então, ao final, se a gente está numa lógica de capitalização individual, isso significa que o que você vai receber lá na frente é menor, porque o montante que você conseguiu juntar é menor. Então, esse fator também, juntando um pouco com o que foi a discussão, o que ainda é a discussão da reforma previdenciária no Brasil, por exemplo, só mostra que continuar enxergando o cuidado como um problema individual vai descambar numa radicalização do que a gente está vivendo, né? Que é a crise dos cuidados em todas as suas esferas. Então, por exemplo, eu estava vendo anteontem, o sistema de capitalização chileno, ele é modelo de capitalização individual, inclusive muito referência para o Paulo Guedes e para os economistas do governo Bolsonaro. E nessas últimas semanas, os fundos de pensão no Chile tiveram uma queda
porque eles estão na bolsa negociando o dinheiro dos trabalhadores, né? Eles tiveram uma queda de, em média, 20%. Isso significa que os rendimentos dos trabalhadores, lá na frente, vão ter um impacto negativo, porque o dinheiro dos trabalhadores está sendo negociado no mercado financeiro, né? Então, assim, não existe um sistema real de proteção social. Isso não é proteção social. Isso é uma espécie de desporro, né? De disposição do trabalho das pessoas, né? Como dizia, né, toda essa deteriorização dos sistemas de segurança social, ele vai descambar nessa crise de cuidados mais ampliada, que a gente já está vivendo em alguma medida, e agora absolutamente radicalizada por um contexto de pandemia. E eu vejo também, por exemplo, nos governos de corte mais liberal, né, porque eles estão tendo que reagir de alguma forma, né, eles sabem que entre resistências e não resistências, eles sabem que eles precisam fazer alguma coisa, mas você vê, por exemplo, como eles têm tão à mão essa lógica do voucher, né? Não é direito, eles não querem garantir que o trabalhador vai ter o direito, ou que, né, entendendo o trabalhador como todos, como os que realizam trabalho doméstico não remunerado também, né? Trabalho produtivo e trabalho produtivo. Eles não querem garantir para essas pessoas o direito a ter um rendimento num momento de crise, eles querem dar um voucher, assim, né? É a lógica do voucher na educação superior, é a lógica do voucher na saúde. Então, é uma lógica de um Estado que subsidia o privado, finalmente, né? E um pouco também o que a Flora falou, acho que a gente vai continuar essa discussão, que é a falta de uma oferta pública de cuidados, com a falta de investimento nos hospitais, a falta de investimento em creches, a falta de investimentos em terceira idade. Isso faz com que a gente tenha que buscar todas essas ofertas no mercado. Isso significa que existe uma privatização total do que é o elemento que sustenta a vida, né, que são os cuidados. Eu acho que um dos exemplos mais fortes de tudo isso, um pouco para além do contexto da pandemia, porque agora também essa situação muda um pouco, é o tema do trabalho doméstico remunerado, né, como isso é tão estendido na América Latina. Enfim, uma herança também dos nossos sistemas coloniais, escravistas. Mas eu gosto da sua pergunta, Joana, porque ela pede um pouco para a gente definir a economia de cuidado, né? Eu acho que a Flora, com certeza, vai ter essa definição muito mais à mão do que eu, mas também trazer um elemento breve, que é, por exemplo, o setor de cuidados, ele não é apenas o setor de saúde ou a tia da escola, né? O setor de cuidados, eles são 10 milhões de mulheres na região, né? O setor de cuidados, ele responde por 14% das mulheres no mercado de trabalho no Brasil, 17% das mulheres no mercado de trabalho no Uruguai, na Argentina. Então, o setor de cuidados, dentro dessa lógica estendida, né? Ele é educação, ele é assistência social, ele é saúde. E também dentro desse setor, a gente vê que se reproduzem as mesmas desigualdades, as mesmas brechas de gênero que existem de maneira transversal na sociedade, né? Então você vai ver, sei lá, no setor de saúde, os homens eles costumam estar mais presentes nos postos de gerência, nos postos de decisão, e as mulheres são mais linha de frente dos trabalhos que exigem menor formação, que pagam menores salários. Um pouco isso, talvez deixar o gancho para a Flora explicar um pouco para a gente esse conceito de economia do cuidado. Pode falar, Flora. Joana pensaba mientras escuchaba a Vivian cómo también América Latina está cambiando con un giro tan drástico hacia políticas de derecha y neoliberales. Y un ejemplo en este caso es Uruguay, porque Uruguay lleva un largo camino discutiendo y trabajando sobre un sistema integral de cuidados, el cuidado pensado como un derecho y como un trabajo reconocido, y ese sistema integral de cuidados que nace hace más de una década y que tiene largo trabajo de discusión dentro de las universidades, dentro del movimiento feminista, con el acompañamiento del sector cooperativo, con los sindicatos, hoy por hoy está en riesgo, porque hace pocas semanas acaba de asumir un gobierno de derecha que está dando claros signos de que los recortes van a ir hacia el sector de la política pública, hacia el sector de los cuidados, hacia los salarios. Hoy en Uruguay se ha suspendido
la instancia de la negociación colectiva con medidas muy drásticas sobre los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. Y claro que este contexto de avance de políticas de derecha va a poner en jaque esa organización social del cuidado que Uruguay había sido un faro, una propuesta de avanzada, porque además iba en sintonía con lo que desde la economía feminista venimos insistiendo, de que una economía no puede tener en el centro a los mercados, sino que debe tener en el centro a la vida. Y pensar la sostenibilidad de la vida es justamente pensar quiénes hacen que todos los días esta vida se mueva y se reproduzca y continúe. Entonces, creo que lo que hoy está pasando en Uruguay es una llamada de alerta muy fuerte para pensar cuánto se había logrado avanzar y cuánto es posible retroceder frente a estos gobiernos que, como decía Vivian, claramente son estados que están capturados por el poder corporativo. Hay una política de total apoyo y beneficio a los sectores privados y un desfinanciamiento del sector público y del concepto de lo que conocemos como derechos. Entonces creo que ahí tenemos um exemplo muito claro para pensar a América Latina, previo à pandemia. É muito interessante isso que vocês trazem para o debate, porque se do ponto de vista liberal o cuidado é visto a partir de um individualismo essencial, também do ponto de vista mais à esquerda ou mais progressista, muitas vezes a reprodução da vida foi vista pelas correntes de pensamento econômico como algo secundário em relação ao setor de produção. Inclusive, o pensamento crítico latino-americano está passando por um despertar de consciência sobre o fato de que a reprodução da vida não só representa uma economia de massas, como vocês estavam comentando, como também ela é hierarquicamente equivalente ou e até em alguns casos superior ao setor produtivo convencional, né? E pensando nesse aspecto e pegando o gancho do exemplo que a Flora trouxe sobre o Uruguai, eu queria fazer duas perguntas de uma vez. A primeira é se vocês têm algum exemplo de políticas econômicas de cuidado que foram feitas pontualmente em algum país e que possam servir como exemplo, né, para além dessa do Uruguai, se a Flora quiser falar um pouco mais sobre isso, ou mesmo sobre a Argentina. E, ao mesmo tempo, a segunda pergunta seria se esse momento que muitos de nós estamos em quarentena, será que os trabalhos do cuidado ou os trabalhos reconhecidamente como femininos vão passar a ter maior visibilidade? Sim, achei muito interessante o que menciona a Flora, né? Porque justamente quando a gente está nas conversas sobre o que seria um modelo de sistema de cuidado, de que maneira o Estado pode encarar o tema dos cuidados responsavelmente a partir da política pública, exatamente como falou a Flora, o farol para a gente até então tinha sido o modelo uruguaio, né? Então, justamente, esse é como um dilema que a gente está vivendo hoje de todos os esforços que foram investidos no Uruguai nesse sentido, um sistema bastante ampliado, que está pensando não só em primeira infância, pessoas idosas, né, pessoas com algum tipo de deficiência, como tudo isso está em questão sem que os governos se deem conta de que a economia do cuidado ela é uma coisa tão gigante e pensando também do ponto de vista do cuidado remunerado, né? As sociedades necessitam tanto isso que também num sentido de fortalecimento econômico ou mobilização econômica do país, os caras, não sei, ao invés de botar o dinheiro na construção civil, bota o dinheiro no cuidado, entendeu? Existe muita demanda de cuidados e se a gente encara isso desde a perspectiva da política pública e o cuidado como direito, existe mercado para mover nesse sentido, né? Também desde uma perspectiva coletiva, com certeza, não individualizando o problema, né? Outros exemplos, sim, existem exemplos pontuais e esforços um pouco maiores, menores em alguns países da região, Costa Rica, a própria Argentina agora com o novo governo, e a Flora vai conseguir dizer muito mais com certeza, uma Secretaria de Políticas de Cuidado no Ministério das Mulheres, também no Ministério do Desenvolvimento Social, pensando esse tema com estrutura institucional para isso.
Mas também a gente vê, por exemplo, rapidamente, comento assim, que, por exemplo, no Chile, governado pela direita, Sebastián Piñera, existia um debate, ou claramente agora a coisa está um pouco mais esfriada, sobre um projeto de lei que eles estavam tentando passar que eles chamavam de creche universal, né, sala cuna universal. E os movimentos feministas estavam, assim, em choque, porque a proposta dele de universal continua seguindo a lógica do voucher, assim, os caras não entendem o universal, né? Então, assim, você precisa ser trabalhadora remunerada. O que acontece se você é uma trabalhadora, né, se você está no trabalhadora doméstica não remunerada, se você está no seu lar, não exerce um trabalho, você não tem o direito a ter um sistema de cuidados, a ter uma creche para onde mandar o seu filho, você tem que estar na prestação para o sistema de capitalização. O que acontece com as mulheres do setor informal? Então, assim, a capacidade dos países também de pensar políticas de cuidado, e aí o papel que joga o movimento feminista, né, de conseguir não só fazer a crítica, mas fazer as propostas corretas, né? Corrigir os governos no sentido de falar para eles, não é só uma mudança na redação do texto da lei, é uma mudança de perspectiva, né? De capacidade de entender o problema. E é isso, assim, não vejo outros. Talvez a Flora tenha um pouco mais de referências, mas não vejo outras experiências tão bem sucedidas como foi a experiência no Uruguay, na América Latina. Sí, coincido con Vivian y pensaba mientras la escuchaba la importancia que desde los feminismos, sobre todo de los feminismos populares, se está empujando y moviendo. Creo que el 8 de marzo fue el momento más claro para ver esto, pero es esta idea de pensar el cuidado en un sentido amplio y no solamente para seres o personas dependientes. Si pensamos que hay políticas muy concretas, incluso focalizadas, que pueden atender el cuidado de personas adultas mayores, con deficiencias y niñas que están justamente en edades escolares, si nuestra mirada se extiende más allá de las personas dependientes y pensamos que vivimos en una sociedad interdependiente y que todas y todos necesitamos cuidados, esa agenda se va a ampliar y se va a mover en un sentido que, bueno, creo que las compañeras chilenas en sus movilizaciones y en sus planteos en el medio de la crisis pusieron muy en escena esto, ¿no? Cuando dicen nos deben una vida, cuánto está poniendo en escena la lucha del movimiento feminista al justamente decir, bueno, ¿cuáles son las medidas que van a cambiar este rumbo o debemos repensarlo todo? Y debemos repensarlo todo porque el mercado sigue apoyándose en ese trabajo de cuidados, sin mirarlo y sin reconocerlo. Y por ahí la experiencia de Argentina, es cierto, el cambio de gobierno en diciembre del año pasado inauguró la posibilidad de tener un ministerio de las mujeres, pensar las disidencias sexuales, la diversidad, y ahí una de las propuestas es comenzar un mapeo de los cuidados. Eso me parece muy interesante porque es comenzar a ver en el terreno cuáles son las necesidades de los cuidados. Yo ahí pensaría en cuánto hay de experiencia ya acumulada en los territorios, en las experiencias de feminismos populares, comunitarios, que vienen resolviendo el cuidado a pesar de las políticas de derecha y neoliberales que vienen extendiéndose en nuestros territorios. Esas políticas de cuidados, de redes de cuidados comunitarias, han resuelto el cuidado, por ejemplo, cuando se han pensado políticas para generar cooperativas de trabajo, pero el Estado piensa en la formación, pero no piensan que las mujeres que tienen que ir a esas formaciones necesitan dejar a sus niños y niñas con alguien. Entonces generaron redes de cuidados comunitarias para garantizar que esas cooperativas se puedan armar. Entonces creo que ahí hay una apuesta por pensar el cuidado en sentido amplio, en pensar nuestras interdependencias y también pensar, y ahora me voy un poquito a la pregunta de Joana sobre cómo esto se ve en la pandemia. Lo que vemos claramente es que el cuidado es más que acompañar a un niño a hacer una tarea para la escuela o revisar que estén todos los alimentos para poder cocinar para todas las personas que viven con nosotros. Nos damos cuenta que el cuidado tiene que ver también con sostener redes afectivas, con escuchar, con
sostener esas afectividades que también nos mantienen en pie en contextos de aislamiento. Ahora se ve mucho más. Entonces, pensar el cuidado en ese sentido nos hace ver cómo ahora, bajo este contexto, también eclosionan esas políticas que nos están proponiendo como una alternativa. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. La mayoría de las empresas han delegado a las casas todo el trabajo que implica antes que lo hacíamos jornada laboral en una empresa o en una jornada laboral remunerada común. Ahora son las trabajadoras y los trabajadores que desde sus hogares, con sus computadoras, con sus netbooks, con su conexión a Internet, tratan de resolver problemas de manera virtual. Yo creo que acá hay una aceleración del llamado proceso de virtualización y del empleo remoto o del teletrabajo. Y ese teletrabajo está mostrando cómo es muy difícil dentro de la esfera doméstica que convivan estas jornadas agotadoras e interminables de teletrabajo remunerado con los niños y niñas que no están yendo a la escuela porque la pandemia ha provocado que en muchos países se cierran las escuelas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar nuestro teletrabajo cuando aún los estados previo a la pandemia no habían resuelto la organización social del cuidado, sino que el cuidado es responsabilidad de las familias y en las familias las mujeres? Entonces creo que en esta escena de la pandemia se ve muy claramente y creo que el teletrabajo es la síntesis de eso, porque es muy fácil que las empresas nos manden a nuestras casas, que incluso en nuestros trabajos nuestros empleadores nos digan, bueno, trabajen desde casa. ¿Y quién resuelve al interior de las casas toda essa convivência entre a esfera produtiva e reprodutiva? É muito interessante isso que você trouxe, Flora, porque tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando a gente agora e que estão em quarentena estão vivendo exatamente isso. Eu, particularmente, não tenho filhos, mas tenho amigas que têm filhos e meu irmão tem filhos e eu tenho conversado muito com pessoas que têm reorganizado o seu convívio com as crianças em casa a partir desse novo cronograma de horários e da exigência de compartilhar com as crianças as fronteiras do trabalho remoto, né? E como, no final das contas, ao fim e ao cabo, o teletrabalho, de certa maneira, não funciona, né? Porque o espaço da casa tem características próprias, ainda mais quando ele está repleto de crianças, não é? Falando um pouco sobre o Brasil, para em seguida partir para uma próxima pergunta, recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados uma política que ficou conhecida como Corona Voucher, aproveitando a voucherização que a Vivian mencionou, que é justamente uma espécie de renda de emergência de R$600 para um determinado grupo de trabalhadores que consiga comprovar sua necessidade por ser autônomo ou por algum motivo ter deixado de receber a sua renda nesse período da pandemia. E apesar do presidente Bolsonaro e com o mérito da bancada feminista do Congresso Nacional, foi possível aprovar no Brasil que as mães solteiras tivessem o dobro do valor, ou seja, que elas recebam R$1.200. Isso ainda tem que ser aprovado no Senado e, infelizmente, ainda tem que passar pela canetada do presidente, mas isso mostra uma contradição também, que é essa ideia da voucherização, né? Não existe um sistema de cuidado, então é a lógica da gestão da emergência a partir de um voucher, mas ao mesmo tempo de uma resistência feminista que tem pressionado os governantes e, diante da completa falta de empatia de uma pessoa como Bolsonaro, isso acaba sendo muito importante. Eu queria perguntar para vocês sobre as profissionais trabalhadoras da saúde, que são essas mulheres que não têm a opção da quarentena, porque elas estão no fronte de batalha, né? A gente sabe que os profissionais da saúde são maioria mulheres e eu queria que vocês comentassem um pouco qual é o impacto para as mulheres trabalhadoras da saúde dessa situação de guerra contra o vírus. A Vivian pode começar. Legal, Joana. Enfim, estou aqui escutando vocês, escutando a Flora. Não vou deixar de responder a sua pergunta, mas quero
voltar um pouco no tema do teletrabalho e depois para tratar do tema das trabalhadoras de saúde, também da história do Corona Voucher, porque também tenho refletido muito, porque acabei de terminar minha segunda semana de teletrabalho, e tenho pensado também como o capitalismo ele é tão cruel, né? Porque no sentido de que o simples fato de que existam os meios tecnológicos para que as pessoas possam trabalhar desde os seus lares, não significa que as pessoas possam trabalhar desde os seus lares, né? Então, assim, para mim é muito irônico as pessoas que estão nessa de o teletrabalho, porque isso não se trata de teletrabalho. A gente está em quarentena, no meio de uma epidemia, tendo que trabalhar de casa e fazer jornada laboral. Então, assim, com que capacidade mental e sem falar de tudo que envolve o tema de cuidados para as pessoas que têm pessoas dependentes e cuidado consigo mesmo, né? Porque eu também preciso, não sei, arrumar minha casa, cozinhar minha comida. Acho que isso... espero que isso também retome esses debates que estão acontecendo já há algum tempo sobre as jornadas laborais, a diminuição da jornada laboral, por que a gente trabalha tanto, entendeu? E precisa haver um equilíbrio entre o produtivo e o reprodutivo, entendendo, como você disse, que eles têm o mesmo peso na sociedade, né? Estou um pouco assustada com a história do teletrabalho e a normalização, assim, desse fenômeno nesse momento, né? E um pouco rapidamente sobre o Corona Voucher, né? Acho que sim, ou seja, não tem muito que ver o papel das parlamentares, feministas nesse processo, foi crucial. Por outro lado, ainda sinto, e óbvio, a gente tem que navegar dentro das condições de governo, então a gente não pode ser tão ambicioso, porque senão a gente acaba não conseguindo nada, né? Mas... Enfim, não sou economista, também não acho que esse problema tem que ficar exclusivamente na mão dos economistas, inclusive, melhor não. Mas vejo que, não sei, não entendo porque continua havendo condicionante no sentido se você ganha tanto, se o trabalhador de renda média, sei lá, que ganha um bom salário para os parâmetros do Brasil, R$4.000, se ele fica sem salário, ele também não come. Então, assim, óbvio que a gente tem que pensar nos mais vulneráveis primeiro, mas entendo que, para esse momento... O ideal seria uma política mais estendida de transferência de renda sem condicionante. Sobre os profissionais da saúde, né? Um pouco o que eu tinha comentado antes, como que esse setor, o setor de cuidados de forma geral, mas o setor da saúde especificamente, ele é super feminizado e, em geral, as mulheres estão na linha de frente, né? Nos elos mais frágeis dessa cadeia. Então, por exemplo, a gente não está vendo ainda, isso talvez vá acontecer no Brasil, a nível de governos, municípios, medidas que estejam pensando, por exemplo, nessas pessoas quando elas voltam para as casas delas. Assim, é importante que elas possam ir para as casas delas, mas no caso delas contraírem o vírus, seria também interessante pensar em alternativas ao isolamento social, que é a solução para conter a epidemia, para o tal achatamento da curva. Ou seja, soluções para o isolamento social digno para essas pessoas, né? A gente está pensando em, por exemplo, parece que na Argentina existe uma conversa no sentido de gerar albergues para as mulheres em situação de violência, por exemplo, junto com os hotéis dos sindicatos, por exemplo. Então, de que maneira a gente pode fazer essas alianças com outros atores, sindicatos, com o setor privado, porque eles também têm que ser parte dessa resposta de maneira responsável, né? E para gerar medidas que garantam a saúde, a segurança dessas pessoas e a dignidade para que elas possam continuar prestando o trabalho delas, que finalmente Eu acho que tudo isso, no fim das contas, faz a gente ver como essa coisa que a Flora estava mencionando, a interdependência e o valor que a gente aprende a dar a certos trabalhos que antes a gente olhava com outros olhos, né? Também não queria deixar de comentar o que também já trouxe, esse elemento de como é importante que as mulheres elas sejam parte de pensar as respostas também no setor saúde, né? Para além das mulheres que estão na linha de frente, tipo, o fato das gerências, da gestão, tá ainda na mão dos homens, faz com que exista um olhar muito parcial sobre o problema, né? Então, a importância de incorporar as mulheres no desenvolvimento das respostas em saúde também. Mucha coincidencia con las palabras de Vivian y pensaba mientras la escuchaba
cuántas mujeres están en esa primera línea del cuidado y de la atención a la salud. Pensaba que es un sector también, digamos, característico por su alta feminización, por sus muy bajos salarios. Hay algo que no debemos perder de vista, que es cómo en América Latina también el sistema científico y tecnológico fue atacado fuertemente. Pensemos en quienes trabajan en laboratorios, en pesquisas que tienen que ver con detectar el virus y poder analizar las muestras. También tenemos sistemas científicos que han sido brutalmente atacados. Pensemos los recortes que ha hecho Bolsonaro en Brasil. En Argentina tuvimos 4 años de desmantelamiento de la ciencia. Y esto también se ve en nuestras instituciones públicas. Una de las grandes condiciones del acuerdo de endeudamiento con el FMI que tuvo Argentina fue recortar sus áreas y dejamos de tener Ministerio de Salud. Teníamos una secretaría. Imagínense ustedes enfrentando esta pandemia con una Secretaría de Salud a nivel nacional. É impressionante, né? É impressionante a irresponsabilidade desses esquemas, né? Exacto. Y por eso digo que este recorte y esta degradación de los ministerios de salud impacta sobre las condiciones laborales, porque eso tenía un impacto en los salarios, en las condiciones de seguridad y de cuidados de las trabajadoras. Esto es un punto. El otro punto que no debemos olvidar es la importancia de las organizaciones sindicales de base. Las mujeres, y aquí en Argentina, son muy fuertes en el sector de la organización sindical, interpelando incluso a sus dirigentes sindicales que a veces no tienen o generalmente no tienen la agenda feminista entre sus presupuestos sindicales, y creo que acá hay algo muy importante para seguir tejiendo en las alianzas y solidaridades dentro del movimiento feminista, que es la importancia de las trabajadoras sindicalizadas y el feminismo en los sindicatos. Y creo que el sector salud también tiene una serie de articulaciones con otras trabajadoras que son fundamentales en este momento, por ejemplo, las trabajadoras sociales o el servicio social, como también se dice, las asistentes sociales. En este momento hay gobiernos locales que han decidido cerrar los espacios comunitarios, los comedores populares, los comedores en las escuelas, y son las trabajadoras sociales las que están asumiendo la gestión cotidiana de la vida, porque esos niños y niñas, esas familias que tenían un centro de referencia para atender sus necesidades básicas, hoy están cerrados porque son un punto de aglutinamiento de personas, entonces por la pandemia se han cerrado. Bueno, hoy son las trabajadoras sociales las que están en la primera línea garantizando. Y creo que otro punto, y creo que acá es importante decirlo, también en nuestros derechos sexuales y reproductivos, en contextos de pandemia, como dicen nuestras amigas socorristas, también las mujeres abortamos. Y entonces, ¿quiénes están acompañando en contextos de aislamiento y cuarentena a compañeras que deciden o que necesitan abortar cuando los estados no lo están garantizando? Entonces creo que acá la red de socorristas y las mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar es muy importante, y estas son las solidaridades que estamos viendo en estos momentos. Lo mismo pasa con las redes de contención frente a casos de violencia de género, violencia machista, ¿no? Entonces creo que esto también nos lleva a ensanchar esa mirada sobre quiénes están cuidando, quiénes están en la primera línea, y bueno, vemos a esas compañeras que hoy están exponiendo su vida para cuidar a otras e a outros. É muito interessante essa expressão que você usou, Flora, primeira linha, porque me fez lembrar o estalido social chileno, em que os companheiros e companheiras da primeira linha desempenharam uma função nova e muito interessante na guerra social contra a repressão policial e também em defesa de um novo paradigma de direitos, né, que acabou colocando a palavra dignidade como talvez a síntese daquilo que o movimento social demandava. Então é como se, de certa maneira, as trabalhadoras da saúde hoje configurassem uma nova primeira linha na guerra que os trabalhadores e trabalhadoras latino-americanos têm que travar nesse momento, não só contra o vírus, mas também contra
muitos políticos que não só não têm empatia, como contribuem com a destruição dos sistemas de direitos sociais, né? Eu queria, nesse sentido, fazer uma pergunta para vocês, relacionando gênero, raça e pandemia. A Sueli Carneiro, uma socióloga brasileira, costuma escrever que, enquanto as mulheres brancas reivindicavam o direito a trabalhar, as mulheres negras, indígenas, muitas vezes ainda estavam sendo escravizadas, né? E essa hierarquia de raça ainda é perceptível num contexto de pandemia, quando a orientação é façamos quarentena e muitas mulheres, em geral brancas e de estratos sociais mais privilegiados, podem ficar resguardadas nas suas casas relativamente confortáveis, mas a situação nas periferias da moradia é caótica e isso também tem um recorte de raça muito importante. Então são as mulheres não brancas que acabam sofrendo muito nas mãos desse Estado e também nesse contexto. Queria que vocês trouxessem alguns elementos sobre essa questão de gênero e raça. Vivian, pode começar? De novo, né, você vê, todos os temas, na verdade, eles estão, de uma forma ou de outra, muito relacionados com o tema de cuidados, né? Então, quando uma mulher ela consegue ser bem-sucedida na sua carreira e, enfim, tem um emprego bacana, ou seja, quando ela rompe, quebra esse teto de cristal, que é esse conceito do feminismo liberal super controverso e cruel, o que as companheiras feministas estavam cantando no 8 de março era: quando uma mulher quebra o teto de cristal, quem está limpando os cacos, sabe? Quem está recolhendo os cacos? São as mulheres precarizadas, são as mulheres migrantes, são as mulheres negras, são as mulheres indígenas. Então, assim, se não existe uma visão realmente libertadora do que é o empoderamento das mulheres, do que é a igualdade de gênero, tudo isso se torna uma reprodução de privilégios entre grupos já privilegiados, né? A Sueli Carneiro, como outras intelectuais negras brasileiras dos anos 80, da atualidade, Lélia Gonçalves, Luísa Bairros, Jamila Ribeiro, para dizer algumas, elas têm falado muito sobre justamente como a precarização da vida das mulheres negras e das mulheres periféricas, como herança do sistema escravocrata, ela é a base que sustenta os privilégios do resto da sociedade, né? Então, por exemplo, nesse contexto atual, você vê, qual foi a primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro? Foi uma trabalhadora doméstica que trabalhava para os seus patrões, que tinham regressado da Itália e contagiados, e a mantiveram trabalhando. E o momento em que ela teve complicações de saúde, ela teve que ir para o seu município do interior do Rio de Janeiro e morreu por falta de, ou seja, por complicações da doença, mas também imagino que nesse contexto, se ela tem uma previsão de saúde de alta qualidade, essa morte talvez pudesse ter sido evitada. São perguntas que a gente tem que se fazer, sabe? Nesse contexto, é muito importante que as pessoas que têm o privilégio de ter rendimentos estáveis, que eles tenham a responsabilidade. Eu acho que quanto mais privilégios a gente tem, mais responsabilidade a gente tem frente a essa situação, né? Então, ter a responsabilidade de dispensar as trabalhadoras domésticas, aqueles que têm, e continuar pagando. Enfim, a gente precisa se proteger entre todo mundo, né? Essa interdependência que a gente está vendo, que finalmente a gente se dá conta como sociedade que somos interdependentes, né? Aliado ao fato de que, não sei, essas mulheres trabalhadoras domésticas remuneradas, elas não têm, na maioria das suas vezes, contrato, não têm segurança social, e também o vínculo com o tema do confinamento em condições precárias, né? Então, por exemplo, por que a gente já não está pensando em, um pouco o exemplo que eu dei dos albergues para as trabalhadoras e para os trabalhadores da saúde, né? Por que a gente já não está pensando em albergues para as pessoas que não têm condição de fazer quarentena de forma digna e em suas casas, né? Porque as pessoas que vivem de forma em casas com muitas pessoas, com poucos cômodos, pouca ventilação, por que a gente já não está pensando em políticas para levar essas pessoas de forma digna, de forma voluntária? Isso é muito importante, porque senão é biopoder, né? Para que elas possam passar esse período mais crítico da pandemia de forma segura, né?
Então a gente vê como todas as desigualdades que existem nas sociedades, elas se exacerbam nesses momentos de crise, né? E um pouco pegando o gancho do que a Flora estava falando antes também, né? São as mulheres que sustentam os trabalhos de cuidado, mas então, assim, sempre existiram essas redes de mulheres que estão resolvendo os cuidados de maneira comunitária, apesar de todo o assédio neoliberal, apesar da desconstrução do Estado. Mas como é que fica essa situação num contexto em que as redes comunitárias, elas praticamente se fracionam, né? Porque a gente tem que se isolar. Então, eu vejo uma espécie de paradoxo em que, por um lado, a gente se dá conta da profunda interdependência uns dos outros como sociedade, e por outro, a gente tem que ficar isolado, né? Então, de que formas a gente pode tentar resolver essas situações? Não sei. Estamos tentando pensar junto, né? Com certeza. Flora? Sí, pensaba, igual que Vivian, cómo en este contexto de la pandemia, que es como un escenario de emergencia, se ve también quienes tienen más privilegios para hacer frente a esa emergencia y quienes están francamente desprotegidas. Y en esta lectura sobre las desigualdades que se interconectan, poder ver esa intersección clase, raza, sexo, género es fundamental. En este momento, al igual que lo que ha sucedido en Río, en Argentina y en Uruguay, han sido trabajadoras domésticas las que se han contagiado por sus patronas que venían de viajes de Italia o que viven en barrios privados y que no han dejado que estas trabajadoras regresen a sus hogares porque no quieren quedarse sin el servicio doméstico. Entonces ahí vemos situaciones de profunda explotación y al mismo tiempo condiciones de deshumanización muy grande. Entonces creo que cuando empezamos a pensar el trabajo doméstico remunerado es justamente uno de los últimos peldaños en las condiciones precarias y de falta de protección social. Y se conecta muy fuertemente con la condición migrante. Por ejemplo, en el caso de Argentina, muchas trabajadoras tienen una situación migrante que claramente venimos, como decíamos antes, de gobiernos que avanzaron con leyes muy xenófobas. Y esto no hay que perderlo de vista. Cada vez más esta pandemia viene en un escenario de profunda xenofobia y de cierre de fronteras previo al virus. Un odio muy fuerte a las y los migrantes, una situación de ilegalidad y de desprotección muy grande que ahora, bajo este contexto, se acrecienta. Entonces, si estas trabajadoras ya venían con un recorte muy fuerte en sus derechos y el acceso a protecciones básicas, bueno, hoy se ponen muy en escena. Y otra cuestión para pensar en estas interconexiones entre raza y sexo género es pensar la situación de la población trans. En Argentina, a pesar de que por decreto presidencial se prohibieron los desalojos y se han postergado el pago de alquileres justamente por la situación de lo que implica alquilar una vivienda y por los costos que eso tiene ante la baja de ingresos, y hubo casos muy concretos de personas trans, de compañeras trans que querían ser desalojadas. Entonces ahí vemos cómo esta interconexión, sobre todo compañeras que son migrantes, que no llevan toda su vida viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, que se ven en una situación de total desprotección, y frente a eso lo que se pone en escena es, bueno, cuando hablamos de racismo también hablamos de el recorte en el acceso a los derechos de la vivienda, de la salud, de la educación. Entonces esto en un contexto de pandemia se pone totalmente en escena y totalmente en crisis. Y esto habría que verlo también en el escenario de América Latina, cómo las medidas de los gobiernos profundizan estas actitudes racistas. A mí me gustaría traer a esta conversa un trabajo muy, muy importante que están haciendo unas compañeras feministas en Ecuador. Ellas son Cruzcaya Hidalgo y Belén Valencia, que han tomado una tarea militante y de investigación, de pesquisa, de acompañar a las trabajadoras y trabajadores de plataformas, de las apps, que ahora mismo en nuestros celulares podemos descargar y hacer un pedido de una pizza o pedir una bebida o incluso pedir que me traigan un insumo desde una farmacia. Bueno, ellas en su trabajo muestran cómo
quienes pueden trabajar en estas plataformas son altamente población migrante y entre ellas una gran cantidad de mujeres y muestran en qué situación de desprotección están. En este contexto de cuarentenas, las empresas han acrecentado muchísimo sus ganancias haciendo promociones publicitarias que decían, bueno, entregamos a domicilio sin contacto, con envío gratuito, y las trabajadoras están pedaleando la ciudad de Quito o en moto o en bicicleta sin los elementos de seguridad básica, sin los cuidados en materia de salud y expuestas a una total intermitencia en el trabajo. Y muchas de ellas son migrantes. Entonces acá se pone en escena muy claramente estas interconexiones de desigualdades. Y creo que en el contexto de pandemia, no nuevamente volvemos a hablar de la economía digitalizada y el avance de la tecnologia, pero la tecnologia avança e não para proteger nuestros derechos, más bien se sigue protegiendo el mercado. Também, como todo esse debate da uberização do trabalho, né, ele já estava muito quente, eu acho que agora é super importante agradecer muito a Flora por trazer esse exemplo do trabalho que estão fazendo os colegas do Equador, porque também pensar nessas pessoas como linha de frente, né, porque é isso, enquanto a gente está dentro das nossas casas, esperando comida, esperando insumo, os caras continuam na rua, as meninas continuam na rua fazendo esse corre pela gente, né? Então, e como nas análises sobre a linha de frente, sobre o pessoal essencial, muitas vezes eles ficam de fora, né? Exatamente, talvez por isso que a Flora estava falando, pela condição tão precarizada e assim essa inter-relação de tantas condições precarizadas que a maior parte desses trabalhadores carrega. Eu só queria mencionar uma última coisa, rapidinho, que eu vejo como todos esses debates que estão pendentes, né, essas dívidas que a gente tem super pendentes como sociedades, elas estão vindo à tona. E é isso, a gente não resolveu isso antes, agora a gente tem que ver como resolver, porque outro dia eu estava escutando a Tainá de Paula, que é uma arquiteta, acho que ela é carioca, e ela estava falando justamente isso, né, como a dívida que a gente tem com o tema de moradia nas cidades no Brasil, mas isso é bastante extensível ao resto dos países na América Latina, essa dívida que a gente tem com a moradia também faz com que hoje a gente veja o valor e a importância de políticas de moradia digna, né? Então, isso não é só a casa própria, porque não pode ser essa lógica do minha casa, minha vida, em que está todo mundo, casas pequenas, apartamentos pequenos, as famílias são grandes, enfim, como a importância de pensar também a moradia junto com as comunidades, né? Impressionante como todas as formas de opressão começam pela invisibilização dos sujeitos que realizam certos trabalhos, né? Então, é muito visível na atual situação de quarentena como muitas pessoas usam serviços mesmo de aplicativo e muitas vezes tratam como se aquela encomenda tivesse chegado de uma maneira mágica na porta da sua casa, né? E não por um trabalho de uma pessoa que está correndo riscos. Isso acho que é muito importante de ser pontuado, inclusive nessa perspectiva das intersecções entre machismo e racismo. Bom, a gente chegou a 1 hora de conversa, então eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar o nosso papo, que foi muito legal, sobre como essa crise pode fortalecer algumas agendas feministas no conjunto da sociedade e quais seriam possíveis estratégias dos movimentos feministas para que esse processo tão doloroso resulte ao final em algum tipo de aprendizado coletivo a respeito de todos esses assuntos que a gente tem falado agora. Então, eu queria saber de vocês quais seriam as agendas e quais seriam as possíveis estratégias feministas que a gente possa imaginar uma expansão desses temas para um conjunto mais amplo da sociedade, inclusive em termos de organização popular, especificamente nas periferias, mas nas universidades, em todos esses lugares em que as mulheres precisam se auto-organizar. Flora, quer começar? Bueno, el primer aprendizaje, y esto recuperando los diálogos con las compañeras que trabajan desde los ecofeminismos, y desde las experiencias que están luchando por justicia climática, creo que el primer aprendizaje es ver qué le ha pasado al mundo en sus diferentes regiones
en estos últimos 2 largos meses, ¿no? Desde que ha estallado la pandemia y se han movido los estados de cuarentena. Creo que el límite que hemos tocado en materia del cambio climático es irreversible, pero en este escenario se ha visto cómo el mundo ha parado, pero ha parado porque es incontrolable esta pandemia, pero al mismo tiempo volvemos a escuchar los mismos actores de siempre saliendo a decir los mismos discursos renovados. Hoy el Fondo Monetario Internacional, el G20, del cual Brasil, Argentina, México forman parte junto a la Comunidad Europea y otras potencias del mundo, salen a decir que hay que generar solidaridad para parar el daño económico. El mayor aprendizaje que podríamos tener de este escenario es cómo nuestras estrategias van a construir un mundo donde la vida esté en el centro y no esté en los mercados. Esos aprendizajes creo que tienen que ver con tejer aún más las luchas que desde los feminismos y desde los movimientos ambientalistas, desde las organizaciones campesinas, desde las experiencias de economía social, se viene insistiendo en que es posible transformar la economía, que es posible otra alternativa económica, y creo que aquí hay actores que tienen una fuerte responsabilidad, porque podemos decirlo esto pensando en América Latina toda. Las personas han entrado en cuarentena, pero las empresas extractivistas no han entrado en cuarentena. La extracción de minería a cielo abierto, la extracción petrolera a pesar de la caída del crudo, el modelo agroindustrial, estas empresas extractivistas siguen mientras el mundo ha parado. Entonces, es importante escuchar qué están diciendo los actores de siempre sobre los daños económicos, porque desde nuestras estrategias populares, desde los movimientos sociales, podemos salir a dar una respuesta, pero esta respuesta tiene que ser creativa, articulada, pensando en que la lucha sí es una sola, en el sentido de poder transformar este sistema. Y creo que me quedé con algo que decía Vivian, que me pareció muy, muy importante. Estamos actuando como si todo siguiera, ¿no? El teletrabajo sigue en las casas, pero parece que va a tomar un ritmo de creciente normalización. Al mismo tiempo, hay políticas frente a la emergencia y nuestra pregunta frente a ello es ¿qué va a pasar cuando pase el contexto de emergencia? ¿Vamos a volver a como estábamos antes? Se pide medidas de protección y de cuidados para no salir de nuestras casas, pero los bancos siguen en el mismo nivel de prioridad. Entonces, ¿cómo construimos una herramienta que de verdad corra a los mercados del centro y que permita tejer esas solidaridades que por lo menos desde el movimiento feminista venimos sintiendo en las calles? Y no es casual decir que el 8 de marzo estuvimos todas en las calles, pienso en compañeras en diferentes latitudes, y que a los días se decretaron cuarentenas en muchos de nuestros países, y que esta avanzada de la pandemia y del control de los gobiernos también es un control de las fuerzas de seguridad sobre los territorios. Escuchaba a las compañeras mesoamericanas en América Central contando cómo avanza la criminalización y la presencia de las fuerzas de seguridad en los territorios. Entonces, hay que también no olvidarse de eso en términos de qué cuidado estamos hablando, digamos. ¿Nos van a cuidar las mismas fuerzas de seguridad que nos reprimen por defender la tierra y el agua? Entonces creo que frente a esto tenemos realidades por países que son diferentes y que es importante compartirlas, tejer esas solidaridades y ver cómo se va a salir de este contexto de emergencia y cuáles son los estados de normalidad a los que vamos a volver. Yo apostaría por estados que no sean de normalidad, sino que nos permitan cuestionar las formas en las que estábamos viviendo y que esto es insostenible. Esto está claro, ¿no? Esto es insostenible por los límites del planeta y por los límites de nuestras propias vidas. Sim, Flora, um prazer, na verdade, estar nessa conversa e escutar você, escutar a Joana, porque é isso, assim, essa necessidade que a gente tem de pensar o mundo pós-pandemia, né? Às vezes eu, não sei, fico um pouco mais fatalista, assim, eu tenho a sensação de que é como se o mundo fosse acabar e começar de novo, né? Então a gente vai ter que pensar... E é como você falou, né? Não é voltar para a normalidade, porque o problema, como parte do
do que a gente dizia no Chile durante a crise social, a normalidade é o problema. Então, assim, não existe possibilidade de voltar à normalidade, não deveríamos estar lutando por isso, né? Queria dar 2 dados rápido, porque Flora menciona o tema como as mineradoras continuam trabalhando, como essas cadeias mais grossas, mais cruas da exploração capitalista, elas não pararam, assim. A gente está nas nossas casas, mas assim, no Panamá, por exemplo, aqui onde eu tô, houve uma espécie de revolta dos trabalhadores de uma mina de cobre, porque os caras estavam sendo obrigados a ficar lá no confinamento, nas condições que a gente já conhece do trabalho minerador, e com pessoas estrangeiras que trabalham nisso, indo, chegando, então eles expostos, como se eles não tivessem família, como se eles não fossem pessoas dignas também de se proteger frente a essa situação, né? Eu acho que é importante a gente pensar que mais do que nunca a gente precisa se unir das formas que forem possíveis, né? A gente precisa pensar junto, a gente precisa fortalecer nossas redes de ativismo, de ação, porque se bem a pandemia ou o vírus eles geram uma situação totalmente nova, não vai ser o vírus e a pandemia que vão derrotar esse estado de coisas, né? São as nossas propostas, é a nossa força que vai poder gerar um mundo pós-pandemia, digamos, mais digno, mais alinhado com a sustentabilidade da vida. Eu acho que a sustentabilidade da vida nunca foi tão literal, né? Porque por vezes no debate da economia, as mulheres sustentam a vida e tal, botar a vida no centro. Pode parecer até um pouco metafórico, mas e não é ao mesmo tempo, mas acho que a sustentabilidade da vida ela nunca foi tão literal como agora, né? Eu acho que concordo muito com a Flora que é entender que o modelo econômico que a gente, né, o capitalismo em todas as suas fases, o modelo econômico, ele precisa ser repensado necessariamente desde uma proposta feminista dos ecofeminismos, porque isso é parte fundamental do problema, ou seja, estava vendo que a China vai relançar o seu plano de fortalecimento econômico 2021, com 21-22, com abrir mais termoelétrica. Isso vai gerar outro tipo de problemas, sei lá, essas bactérias que saem do permafrost, que são desafios que são parte do problema hoje das mudanças climáticas. Então, a resposta passa por... E aqui não é a resposta, né? Mas a resposta passa por pensar o mundo nessa chave ecofeminista, pensar o mundo a partir dessa chave da sustentabilidade da vida no centro, né? Com certeza, muito importante esse fechamento de vocês. Acho que a gente corre grandes riscos de, no mundo pós-pandemia, viver um acirramento de toda essa lógica anterior que a gente já criticava, né? Uma espécie de extrativismo 5.0, e a gente tem que se preparar para isso da maneira que a gente conseguir a partir dessas redes de solidariedade novas que estão surgindo e sendo tecidas a partir dessa crise, né? Acho que a tarefa da resistência é gigantesca, da nossa geração, das gerações que virão, e por isso assuntos e conversas como essas são tão importantes, e foi um prazer receber vocês, aprendi muito, espero que a gente consiga continuar esse diálogo em outras oportunidades. Queria agradecer então a Vivian e a Flora por terem aceitado o convite do Pulso Latino. Obrigada. Obrigada, un placer y muy emocionada en estos momentos de aislamiento social, pero que encontrar en esta conversa que las solidaridades siguen y se tejen también en las redes. Obrigada, meninas. Foi muito bom. Também me sinto muito acompanhada nessa conversa com vocês. Agradecer também a todo mundo que está acompanhando, escutando a gente nessa conversa. Esperar que para eles também tenha sido um bom momento de reflexão e de ânimo. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Tchau. Saludos latinos, eu sou Cris Cavalcante e vim anunciar mais um sorteio de livro proporcionado pela nossa parceria com a editora Elefante. O livro da vez é A Potência Feminista ou O Desejo de Transformar Tudo, de Verônica Gago, lançado agora em março de 2020. O livro trata das lutas das mulheres latino-americanas na atual conjuntura. A autora, que é cientista política, professora da Universidade de Buenos Aires e militante feminista,
participou de assembleias, marchas e protestos, e por dentro da mobilização e em diálogo permanente com luta de mulheres de outros países, passou a enxergar a força contestatária do feminismo latino-americano para muito além do identitarismo e do vitimismo. A tese que Verônica Gago defende em seu livro é de que o feminismo, quando encarado em sua dimensão de raça, de classe, plurinacional, anti-extrativista, e ao ganhar as massas, como tem ocorrido na Argentina com as manifestações pela descriminalização do aborto, ele se torna revolucionário e aponta inequivocamente para o desejo de transformar tudo. O livro dialoga com as ideias de Silvia Federici, Angela Davis, Nancy Fraser, Wendy Brown, Rosa Luxemburgo, Karl Marx, entre outras pensadoras e pensadores clássicos e contemporâneos, e defende a proposta da greve internacional feminista como um instrumento revolucionário que visibiliza trabalhos e condições das mulheres invisibilizadas historicamente pelo sistema. Para participar do sorteio, você só precisa mandar uma mensagem para a gente pelo Facebook ou Instagram, dando um pequeno depoimento sobre as transformações que ocorreram contigo depois de conhecer o feminismo. E vale para os homens também. Aproveita e curte a nossa página do Facebook, segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube. Valeu, galera. Até a próxima. Yo, 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 yo. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou filha, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina,
torna-se mulher. Torna-se mulher. Ser Amélia é pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preta dia a dia pra polícia